Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam Lá vem. Lá vem ele. Sacanagem, vamos lá. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos numa nova, conformatação aqui. Começou bem, ainda bem que é de fisiologia. Mas é conformação com formatação. Formatação. Tá tudo certo aí, não tá? Então a gente tá numa nova formação. Então hoje a gente vai gravar Qual o episódio hoje? o podcast de hoje. Podcast não, episódio. Qual é o episódio? Nem eu sei já, mas... É massa muscular, estética e Não, saúde. mas qual é o número, tu sabe? Aí Não. tu já quer demais. Aí é o número 6, eu acho, ou 7, não sei ainda. A gente vê aí depois. Mas hoje a gente vai falar de um tema que é de suma importância para todos, porque é algo que afeta diretamente a nossa vida, a nossa funcionalidade, a nossa saúde e, por que, também a nossa estética. Mas o nosso entendimento aqui vai trabalhar essas três ideias, né? Massa muscular, estética e saúde. Mas primeiro, eu queria saber de vocês sobre o conceito de hipertrofia. Porque quando a gente fala de hiper, geralmente a gente pensa em algo que é ruim, né, Odilon? Na saúde, na fisiologia. Mas existe um entendimento interessante quando a gente fala de hipertrofia. É isso. Na medicina, o termo hipertrofia remete a um crescimento anormal da célula. Por exemplo, Moisés, que de vez em quando tem que fazer o exame de próstata. Se ele tivesse uma hipertrofia prostática, poderia estar associado com um quadro patológico. Uma hipertrofia cardíaca patológica também seria ruim. E na educação física, a gente utiliza até por um termo comercial, vender curso, divulgar algum serviço, a hipertrofia muscular. E essa hipertrofia muscular remete à saúde. Porque à medida que a gente envelhece, tem uma hipotrofia muscular. A gente perde massa muscular, o que é fisiológico. Agora, o problema é quando a gente perde muita massa muscular, que está associado aí, por exemplo, com morbimortalidade, com doenças. Então, a hipertrofia muscular remete saúde. Mas dependendo da célula, isso pode remeter a uma doença. Um exemplo, como eu já disse, hipertrofia prostática, hipertrofia do coração. Lembrando que tem hipertrofia fisiológica do coração. No caso, eu citei a hipertrofia patológica. Sim, perfeito. E Pedro, quando fala de hipertrofia, qual a importância que vem na tua mente, assim, quando a gente fala de hipertrofia? Tem dois níveis de hipertrofia saudável que eu entendo quando a gente fala em massa muscular. O Odilon falou aparentemente da estrutura em si, né? Do desenvolvimento da estrutura. Então, eu tenho um músculo que tem X de tamanho, ele desenvolveu e ficou 2X de tamanho. Perfeito. Mas também há um metabolismo dentro desse músculo, né? Uhum. Que ele pode, digamos assim, se tornar mais robusto. Então aí a gente está falando do perfil dos compartimentos intracelular dentro das fibras musculares e assim por diante. Então a gente tem o surgimento de mais mionúcleos, a gente tem o surgimento de mais mitocôndrias funcionando de forma mais funcional e coordenada, né? A gente tem sistemas de vesículas funcionando de forma melhor também. Então a gente tem, além do aumento estrutural da massa muscular, do tecido muscular, a gente também tem um desenvolvimento, uma hipertrofia, digamos assim, dos compartimentos que sustentam essa função do músculo, né? Então, enfim, as funções de modo geral, força, resistência e assim por diante. Então eu entendo que a hipertrofia, ela tem esse sentido estrutural, mas ela pode ir além também e está relacionada com o desenvolvimento, o aumento das estruturas que coordenam a massa muscular. Cara, o que é legal quando a gente fala de hipertrofia é que a gente tem alterações em várias áreas do corpo. Então a gente tem mudança morfológica, a gente tem adaptações moleculares e a gente tem também uma resposta positiva metabólica, né? Então isso que é legal. Então quando a gente fala de hipertrofia, a gente percebe que existe adaptações positivas que vão ser interessantes para vários contextos fisiológicos. E Odilon, por isso que é importante a gente se atentar que é necessária a questão da estética, né? A gente entende que
que a hipertrofia vem com esse entendimento de estética. Mas a gente entende também que vai muito acima, muito além da estética. O que tu pode falar em relação à hipertrofia além da estética? Quando a gente pensa na hipertrofia, ela vai impactar até no metabolismo da glicose e no metabolismo lipídico. Então é muito importante para aquelas pessoas que têm doenças. Ou seja, um paciente com diabetes que pode ter uma característica, que é a perda não intencional de peso, principalmente massa muscular. Quando tu aumentas esse tecido, tu consegue expressar e translocar mais GLUT4, Perfeito. que impacta no metabolismo da glicose. Então a gente vai percebendo que a hipertrofia não é só estética, ela vai impactar diretamente na tua saúde e na tua longevidade. Os idosos que têm pouca massa muscular, principalmente no quadríceps, eu até brinco, sabe aquele idoso que é canela, joelho e canela? Por que canela, joelho e canela? Porque ele não tem muita fibra na coxa. E essa fibra que está hipotrofiada tem uma relação com queda. Sim. Aquela pessoa que tem pouca massa muscular no quadríceps aumenta a predisposição para mortalidade e para quedas. Então vai muito, mas muito além da estética. Tem relação com longevidade, com metabolismo. Tem relação também com característica anti-inflamatória. Sim. Porque o músculo ele vai expressar substâncias bioativas chamadas de miocinas, que podem ter efeitos anti-inflamatórios. Então tem várias aí repercussões fisiológicas. Que são positivas, né, cara? Essa parte aí das miocinas é um ponto importante, porque esse mesmo estímulo que induz o aumento da massa muscular, né, do crescimento desse tecido, ele é o mesmo estímulo que otimiza essas funções, porque essas miocinas o que são? São proteínas produzidas no músculo após o exercício, e a gente tem as exercinas também, né? Sim. Que tem a capacidade de interagir com outros órgãos e melhorar. Então, um exemplo aí é o BDNF, que é o fator que age lá no cérebro e influencia a parte lá da memória, do hipocampo, né? Neuroplasticidade e tal. Isso. Certo. Só que existem mecanismos pelos quais vai ocorrer essa distribuição, esse transporte entre essas moléculas para interação. Não são só moléculas, né? Não são só proteínas, podem ser RNAs não codificantes também, como microRNA. MicroRNA. Então, esse sistema de vesícula é muito importante, que são chamados de exossomos. Sim. Então, inclusive ele é base hoje para vacinas, né? Tem vacinas que são feitas a partir de microvesículas. A pessoa vai lá, tem uma microvesícula e coloca um RNA, por exemplo, não codificante ou um RNA mensageiro e consegue fazer uma vacina assim. Tem várias vacinas hoje. Então, eu falaria muito da otimização também desse transporte de moléculas entre tecidos, né? A conexão entre os tecidos e órgãos. Então isso é um ponto muito importante que está associado com o estímulo, né? Da hipertrofia também. Cara, e talvez o maior desafio hoje é entender as estratégias que a gente pode adotar enquanto profissional, até porque a gente vê muita coisa aí que a ciência não sustenta, não tem base científica. As estratégias que a gente poderia adotar, que seria o mais interessante para o ganho de massa muscular. Existem vários tipos de métodos, mais volumoso, menos volumoso, mais intenso, menos intenso. Existe até uma nomenclatura que é um pouco equivocada, fisiologicamente falando, tensional, metabólico, porque de fato todos os nossos treinos ele tem uma característica metabólica. Então, e tensional também. E tensional. Então, estresse mecânico, sim. Perfeito. Então, o que a gente entende hoje, a nossa maior preocupação é qual é a intervenção mais interessante, quais são as estratégias mais interessantes quando a gente fala de ganho de massa muscular. Porque existem duas coisas importantes aí que a gente tem que analisar. Uma coisa é força, que é quando a gente fala de idoso tem a perda de força, mas também tem a perda de massa muscular. Mas a gente entende que essas duas fatores eles não são sempre uma concomitante, né? Não vão ao mesmo tempo sempre. A gente tem aí uma relação que interfere uma na outra. Mas eu queria saber de vocês essa relação. Quais são as estratégias que a gente poderia adotar enquanto intervenção para aumentar, para ser mais interessante no aumento de massa muscular, Odilon? Primeiro, tem que
fazer exercício. Né? Se não fizer exercício, não tem jeito. Tem até estudos indicando que se tu ficares uma semana acamado, tem estudo já publicado na Diabetes, o cara ficou uma semana acamado, simulando um ambiente de hospitalização, ele perde 1,4 kg de massa magra. É quase 1,5 kg de massa magra. Uma semana. Em uma semana. Sabe quantas semanas a gente demora para ganhar isso? 1,5 kg? Aproximadamente 12 semanas, para tu ganhar 1,2, que é uma média, né? Com base nos estudos. Então tem que ter exercício. Aquela pessoa que, eu não gosto de treinar, mas eu queria melhorar minha massa muscular, não tem jeito. Perfeito. Tá? Não existe só alimentação, né? Eu vou me alimentar. Não tem como. A única exceção. Tem que ter o estímulo da adaptação do exercício. A única exceção que a pessoa ganhou massa muscular sem treinar foi quando eles fizeram uma intervenção utilizando esteroide anabolizante androgênico. O cara utilizava 600 miligramas por semana e o cara ficava deitado na casa dele. E mesmo assim ele ganhou massa muscular. Mas aí ele tinha um nível de atividade física um pouquinho alto? Nada? Pelo menos caminhava. Ele fazia o mínimo, né? Para as funções básicas do dia a dia, mas é uma quantidade que o cara já ganha 600 miligramas. Lógico, eu não estou incentivando ninguém a usar. Sim. O que eu estou querendo deixar claro é que pensando em estratégia de intervenção, o exercício é uma ferramenta essencial. Exato. Agora, quando a gente fala de exercício, tem que ter o treinamento de força. É Perfeito. a base para você ganhar massa muscular. Mas além disso, tem que ter o aporte nutricional. Aí tem que ter um bom nutricionista esportivo. Eles recomendam em média aí 1,4, 2 gramas por quilograma de peso, mas vai depender muito do teu dia a dia, né, da tua característica enquanto paciente. Eu já vi até 3. Tem gente que coloca até mais, né? 3, tem isso. 3 É difícil de atingir, né? Mas pode ser aplicável, depende do perfil atlético. 3 gramas por quilo de peso por quilo de corporal peso por dia. Se o cara pesa 100, se o cara pesa 100, tem que bater 300 gramas por dia. Aí um bife de 100 gramas tem 25, 30 gramas de proteína, entendeu? Sim. Seria aí outra Seriam intervenção. 10 bifes. 10, que é muito, né? 10 bifes. A carne não tá 10 tão bifes barata. de 100 gramas, Teria que ver o ovo, né? Que é mais barato. Ovo, whey, leite. O que eu colocaria? Exercício, alimentação, o sono, que tem que ser um sono restaurador, que tem que ter qualidade. Tem que ter sono, velho. E alguns recursos aí que tu poderia estar utilizando, né? Para reduzir estresse. Então, seria a tua base. Eu sempre digo, Pedro, e não sei se vocês concordam comigo, para emagrecer é menos complexo do que para ganhar massa muscular. De uma maneira geral, óbvio, para emagrecer você precisa fechar a boca. Não precisa nem fazer exercício. Então, você tem menos desafios aí, menos. Não sei se eu concordo assim contigo. Você tem menos variáveis participando, tá? Quando você vê a massa, quando você tem a busca do ganho de massa muscular, você tem muito mais variáveis influenciando nesse processo. Tu acha, mano? Quando você fala de emagrecimento, você tem uma variável só, aporte calórico. Não, acho que tu tem mais Quanto? 10, eu acho. Não, mas assim, de uma maneira geral, não estou pensando... Porque a gente fala sono. Sono é importante para hipertrofia, o sono é importante para Não, emagrecimento. com certeza. Não, eu tô te falando de uma maneira... Um controle assim, de um macronutriente. Não, eu conheço gente que dorme mal e emagrece, pô. Eu tô te falando assim. Conheço gente que dorme mal e emagrece. Conheço gente que é estressado e emagrece. Conheço gente que não bebe água direito e emagrece. Eu tô te falando assim. O aporte calórico, ele é um fator determinante. fator determinante para o emagrecimento. Tu pode vacilar em vários contextos, mas se tu conseguir manter uma diminuição do aporte calórico, tu consegue emagrecer, sem muitas variáveis sendo... Eu tô falando de uma maneira geral, ok? Agora, a hipertrofia não. A hipertrofia você tem pelo menos duas que são fundamentais. Eu nem vou falar das outras, mas pelo menos duas que são fundamentais. Proteína e musculação. Alimentação e musculação. Você pode treinar da melhor forma que for, mas se tu não tiver o aporte adequado de proteína, mínimo de proteína, você não tem uma relação eficiente de síntese proteica, por exemplo. Mas então, nesse sentido que eu estou falando. Do mínimo necessário para ocorrer uma hipertrofia, né? E do Sim, mínimo necessário para ocorrer. Perfeito. Aí a gente poderia entrar numa outra discussão de otimização desses resultados, né? De eficiência. Sim, principalmente no contexto de saúde, né? E qualidade de vida. Mas eu falo... que aí entraria inúmeras variáveis no emagrecimento e inúmeras variáveis na hipertrofia. Mas sim, de uma maneira bem rasa, bem superficial, bem geral, emagrecer, diminuição do aporte calórico,
massa muscular, você tem o treino que tem que ser muito bem elaborado e você também tem que ter alimentação que tem que ser muito bem executada e elaborada. Então você tem duas variáveis aí, sem contar o contexto hormonal, eu né? acho que ainda o emagrecimento só com nutrição é até certo ponto, mano. E nem é emagrecimento, tem ali uma perda de gordura, né? Pode até otimizar uma parte do teu metabolismo com uma restrição calórica, né? Que a gente pode influenciar uma adaptação mitocondrial com uma restrição calórica. Sim, jejum, por exemplo. Com jejum, mas até certo ponto só também, cara. Porque essa tensão que o músculo, que o exercício gera, seja pro lado resistido, seja pro lado cardio, a tensão que ele gera no corpo é o que, no meu ponto de vista, vai transformar a pessoa, né? Sim, o metabolismo. Quando a gente pensa de uma maneira mais fisiológica, entrando mesmo na questão da célula, do funcionamento metabólico. E eu ainda acho que para emagrecimento o exercício ele também é central, cara. Não, porque... eu entendo, mas é isso que eu tô te falando. Por exemplo, quando eu falo de algo, de variáveis, eu falo assim, sem exercício tu consegue emagrecer? Depende da pessoa. Claro que consegue, pô. Não sei, cara. Tu consegue. Agora eu tô te falando não assim. Sei, aí que tá, depende da pessoa. Não, mas tirando... Se o metabolismo de repouso dela tiver... Não, mas tirando essas especificações, uma pessoa tipo tu... Se tu fosse querer emagrecer sem exercício físico, conseguiria? Manter essa redução. Ele nunca... Esse bicho... Não, porque tu tá falando emagrecer, eu não sei, porque o emagrecer é sustentar esse resultado em longo prazo. Não tô dizendo crônico, tô falando emagrecer, pô. Perder peso. Perder gordura. Porque assim, até tanto um quanto o outro, você também tem que manter hábitos de vida que vão te dar essa sustentação, né? Vai fazer com que você continue até para sempre. Mas é nesse sentido. Poderia responder assim, perder alguns quilos de gordura tu conseguiria. Sim. Mas eu acho que prolongar isso, acho que vamos fazer assim como o Pedro tá falando. Vamos lá. Para você ganhar 1 kg de massa muscular, 2 kg de massa muscular. Eu não acho que teoricamente seria mais fácil emagrecer do que ganhar massa muscular. Não, até porque tem muito mais pessoas acima do peso do que... Não, mas aí tu já vem... Mas é isso que eu tô te falando. Fortuna, então... não, mas é isso que eu tô te falando. Se fosse mais fácil, não existiria tantas pessoas gordas no mundo. Sim, mas é isso que eu tô te falando. Quando a gente pensa em variáveis, quando a gente pensa o que é decisivo para a questão do emagrecimento, não pensando em crônico, não pensando em mudança de hábito, é a questão do aporte calórico. Da questão do aporte calórico. Na massa muscular, não. Tu não tem como, assim, de uma maneira geral, vamos lá. Tu podes emagrecer só diminuindo a quantidade de comida, ok? Sim ou não? Tu podes ganhar massa muscular só com treino sem te preocupar com a alimentação? Não. Tu podes ganhar massa muscular só com a alimentação sem te preocupar com o treino? Não, calma, não entendi a primeira. Tu pode ganhar massa muscular só com treino sem uma alimentação adequada? Eu acho que dependendo do momento até que sim, cara, dependendo... Mas vai ter o estalo inicial ali, né? Mas de repente ele não tem um aporte calórico de proteínas adequado. Ele não vai conseguir. Ele vai ter um limite. Então assim, é isso que eu tô falando, entende, Odilon? Essa relação que eu acho que existe muito mais variáveis que vão influenciar no ganho de massa muscular do que no emagrecimento. Mas vamos passar isso, senão... Não, mas não vai parar, porque em sua essência é uma variável só mais, que é o exercício, no caso. Perfeito. Eu vou falar eu vou tentar resumir, pelo menos o que eu entendi que o Moisés quis falar. Quando a gente fala de emagrecimento, o fator determinante tá bom, é o balanço energético negativo, com certeza. Só que se a pessoa não fizer o exercício, não é sustentável. Então é isso que o Pedro tá falando. Tu não consegue manter o teu emagrecimento. E nem tornar ele mais saudável. Ou seja, ele não vai ser saudável nem sustentável cronicamente, né? Em longo prazo. Eu acho que é essa a ideia aí. Mas eu acho que as duas são difíceis. E quando eu penso hoje em massa muscular, o que está em alta é o termo recomposição corporal. Sim. A pessoa aumenta a massa muscular e reduz a gordura. Perfeito. Que é o que a gente vai buscar. Que é o ideal, né? Que seria o ideal, Pra tudo. A gente até trouxe aqui, para quem está escutando, não vai visualizar, mas para quem está assistindo, né, uma peça sintética. E olha que curioso, aqui tem 1.000 kg de massa muscular. Quando a gente compara com a gordura, a diferença de volume fica próxima de 18%. Ou seja, se teu aluno ele ganha 1 kg de massa muscular e perde 1 kg de gordura,
ele vai reduzir as medidas em aproximadamente 18%. Por isso que o aluno ou aluna, eles relatam, mas a minha roupa está folgada e o meu peso é o mesmo. Porque pode estar acontecendo a recomposição corporal. Isso é muito importante. Perfeito. A pessoa está reduzindo medidas e mantendo o peso é um bom sinal. E no caso da pessoa, por exemplo, que ela perde nos 30 primeiros dias, digamos assim, ela consegue perder uma circunferência da cintura, correto? Ótimo. Através da gordura visceral. Mas isso não é um tempo hábil para ela desenvolver massa muscular. Em alguns casos a pessoa consegue manter o peso mesmo assim. De onde vem esse... Às vezes pode ser glicogênio muscular, pode ser água. A gente melhora também a capacidade de armazenar. De armazenar, isso poderia... Depende do tamanho do teu músculo, se ele é maior, ele consegue armazenar mais. Existe uma supercompensação do glicogênio no músculo, Pode crer. as adaptações. Até a questão de o músculo estar mais ou menos hidratado. A gente tem que ter água para ter hipertrofia. Creatina, a galera que não toma água... Creatina fosfato também, você tem uma supercompensação. É verdade, né? Pode crer. Você tem várias adaptações. 2/3 das moléculas de creatina no nosso músculo são de creatina fosfato. Sim, perfeito. Mas essa relação aí, Pedro, quando a gente estava falando da dificuldade, do maior desafio, é justamente encontrar métodos. E é uma coisa que tu estuda bastante, que eu vejo que tu passa muito para os teus alunos, para os teus... na consultoria em si, que é essa relação do aeróbico com o treino de hipertrofia. E existe hoje, é óbvio que já está muito bem estabelecido na literatura, essa relação de concorrência com combinado. E a ideia de você estabelecer uma relação de treino aeróbico com treino de musculação, esse pensamento ainda é muito clássico, tipo, não, você vai atrapalhar a hipertrofia. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação. Existe concorrência, atrapalha a hipertrofia, a pessoa pode ir tranquila fazer o treinamento dela aeróbico junto com musculação. Como é que é essa relação aí? O que a gente tem que entender é que, primeiro, caracterizar o que é um treino concorrente e o que é um treino combinado. Já adiantando, pode ocorrer a concorrência? Pode. Sim. Beleza? Mas o que seria a concorrência? É toda a combinação de treino de musculação e treino cardio que vai prejudicar ou a adaptação que vem da musculação ou a adaptação que vem do cardio. Perfeito. Eu organizei o meu treino de uma forma em que eu prejudiquei o desenvolvimento de massa muscular, o ganho de força, ou prejudiquei o desenvolvimento da minha capacidade cardiorrespiratória. O treino combinado é o inverso, na real. Eu organizei o meu treino cardio-musculação de uma forma em que eu otimizei os dois lados. Perfeito. Beleza? E aí, como organizar o nosso treino, né? Quais seriam as variáveis? Para não haver a concorrência. Para não haver a concorrência. Né? São muitas variáveis, mas eu considero que um planejamento de hipertrofia de longo prazo, ele deva conter tanto o treino de musculação quanto o treino cardio. Por quê? Lembra que logo lá no início eu falei sobre que a célula muscular tem estruturas dentro dela que necessitam se desenvolver também. Sim. Então há uma hipertrofia desses compartimentos intracelulares. Um deles é a mitocôndria, né? Sim. Que dá o principal suporte energético. A maior parte da energia é fornecida pela fosforilação oxidativa. Sim. Né? Perfeito. Então, e dessa forma, o melhor estímulo para melhorar esse perfil mitocondrial é o treino cardio. Então, tem evidência mostrando que se a pessoa, às vezes, faz umas sessões de cardio, comecei um mês fazendo sessão de cardio aqui, e depois, no outro mês, ela começa a fazer a musculação, ela consegue ter mais hipertrofia do que pessoas que só iniciaram direto na musculação. Interessante. Ainda não tem uma resposta ao certo se de fato advém dessa hipertrofia do citoplasma, né? Sim. Mas possivelmente sim, porque aí tu tá melhorando o perfil mitocondrial e dando, enfim, um suporte energético maior, né, para o desenvolvimento da fibra sim. muscular. Então, como é que a gente vai fazer isso? De preferência é que quando tu combine musculação e treino cardio, o treino cardio ele seja feito após a musculação.
de preferência num formato de HIIT. Perfeito. Né? De HIIT que a gente poderia falar é HIIT, CIT e RST, mas isso aí é uma outra conversa, né? Para quem já tá... Métodos de... os métodos dentro do treinamento intervalado de alta intensidade. Uhum. Né? E se preocupar com o volume da musculação, o volume de séries. Que aí a gente tem evidência entre, acho que 12 e 33 séries por semana para cada músculo. Perfeito. Essa já poderia ser uma das variáveis, mas tem muitas, né? Só para a gente fechar aqui a ideia que o Pedro coloca aí. A concorrência existe. Existe. Okay? O que de fato vai diferenciar aí é como você vai combinar essas estratégias de treino aeróbico e de treino de musculação, treino de força. Pode ser no mesmo dia ou em dias separados também. Pode ser na mesma sessão de treino ou vou fazer um de manhã e um à noite. Tá, e quando a gente fala de massa muscular, vamos lá. Emagrecimento, ok. Quando a gente fala de emagrecimento, não importa essa ordem. Eu posso fazer tanto o aeróbico primeiro quanto depois. No contexto de massa muscular, existe essa interferência? Existe um carinho melhor em relação a onde eu vou colocar esse treinamento de força? Tu tem que fazer primeiro o treino de força, né, de musculação, e depois o treino cardio. Aparentemente, a maioria das evidências estavam apontando para isso. Só que recentemente surgiu agora, foi publicado uma revisão falando que, olha, não independe se é antes ou depois, então a gente tem que esperar mais evidência, né, mais estudos para comprovar isso, mas assim, eu colocaria após. Tá. Sempre, porque se tu faz um cardio antes da musculação, dependendo do cardio, se for uma corrida, pior ainda, né? Sim. Porque a bike tu ainda tem gera um inchaço muscular, dependendo do protocolo que tu faz. Aí, sim. Enfim, aí tem a cascata, né, de sinalização com inchaço muscular. Uhum. Mas só com corrida, aí eu não colocaria antes de um treino de musculação, porque vai atrapalhar o desenvolvimento de força também. Tem até a questão psicológica, né, cara? O cara vai mais cansado e tal, isso pode interferir em alguma coisa. Então, Odilon, no ganho de força, porque, por exemplo, a gente vai falar de idoso, né? Idoso precisa melhorar tanto o contexto cardiorrespiratório quanto o contexto de massa muscular. E a gente sabe que a força é importante, inclusive, para ganhar massa muscular. Sim. Então, assim, quando a gente pensa em estruturação de treinamento na força, que não deixa de ser importante também, a gente pensa como? A força entra primeiro, a gente separa, a força vem depois. Como é nessa relação aí? Com relação à concorrência, né, ou combinar, depende do que tu queres priorizar. É simples. Se você quer priorizar o desempenho na musculação, tu começas pela musculação. Se quiseres melhorar o teu desempenho na corrida, começa pela corrida. E até o que o Pedro falou, se a gente for pensar em densidade mitocondrial, né, para quando você combina, tu consegue maximizar a densidade mitocondrial. Porque não adianta você ter um músculo com maior volume se ele não tem os componentes celulares, né, ali adequados, né, para gerar esse desempenho. Então, pensando em densidade mitocondrial, é interessante fazer o treinamento combinado. Agora, depende, quando eu falo de idoso, se tu quiseres maximizar hipertrofia, força, começa pela musculação. Essa questão, por que ela gera tanto viés ou tanta dúvida? É porque depende da ordem, depende do volume, depende do nível de condicionamento físico, depende da intensidade, depende do tipo de aeróbico que você faz. O Pedro falou da corrida, né? Só que ela tem muito componente excêntrico, por isso que ele disse, eu prefiro fazer a bike. A corrida tem muito componente excêntrico, então se tu quiseres hipertrofia, faz mais sentido fazer bike do que a própria corrida. Né? Analisares aí o estresse mecânico da corrida. E tem até evidência que fazer HIIT na bike pode gerar hipertrofia. E é verdade, até por conta da intensidade, do esforço, do acúmulo de metabólito. E a gente vê isso na prática, né, cara? A gente vê isso na prática. Tu vê os atletas de ciclismo, irmão, os caras têm... Os caras são coxudos. Olha o tamanho, velho. É incrível, cara. Então, de fato, isso tem uma relação direta com o coxa e glúteo, né? Coxa e glúteo, perfeito. Então, assim, em síntese, vamos fechar aqui essa parte só para que a galera entenda. Então, em síntese, quando a gente pensa em ganho de massa muscular, o ideal, se a gente for colocar o treino aeróbico com o treino de musculação, o ideal é que o treino de musculação
seja primeiro. Não é que vá atrapalhar, mas existe hoje uma relação muito importante onde a gente entende que para hipertrofia o ideal é que a massa muscular, o treino de massa muscular, o treino de musculação seja primeiro que o aeróbico. Só para deixar claro que a pessoa pensa que se for antes vou perder tudo. Não é assim. Perfeito, né? Acho que eu não vou ganhar mais massa muscular com o que eu tô fazendo. Tu não vai ganhar tanto quanto você poderia ganhar, ainda tem essa percepção, né? Tu não vai ganhar. Depende do volume. Se tu faz aquele aquecimento maroto de 5 minutos, não vai impactar em nada. Exatamente. Depende do volume. Exatamente. Tu pode até fazer um cardio antes só para aumentar a frequência cardíaca. Só para dar aumentar um aquecimento, níveis hormonais também. Então, nessa relação, fechamos. Quando se fala de emagrecimento, não interfere diretamente. Você pode colocar o aeróbico antes, o aeróbico depois, musculação e tal. Agora, quando a gente fala de ganho de força, isso é real, a base é bem extensa em relação a isso. A gente precisa colocar o treino de musculação primeiro para depois fazer um treino aeróbico. E se for... Em alguns momentos só fazer o de força mesmo. Isso que eu ia falar, porque isso depende muito do objetivo. Se for o ganho de força for algo necessário, não há necessidade de você ficar colocando no mesmo dia o aeróbico. Você pode planejar de uma forma, onde você coloca o treino de força num dia, o treino aeróbico no outro. Treino aeróbico no outro com um perfil de explosão ainda para melhorar, né? Tipo um sit correndo, sei lá. Perfeito. E aí é só ter o cuidado, né, Pedro e Odilon, dessa recuperação, né? Porque se você faz um treino de perna e você precisa de 48 horas de recuperação a partir da intensidade, né, da carga que tu colocas. Se tu for fazer um treino de bike no outro dia, possa ser que você não tenha recuperado, você entre em overreach, e se você continuar nesse caminho sem recuperação, você pode entrar em overtraining. Então, por isso a importância de você entender o que está acontecendo ali na hora que você está estimulando o teu aluno. Pode talvez pensar em fazer um cardio, porém usando membros superiores, né? Perfeito. Corda naval, por exemplo. Ou então, como tu já usou muito glicogênio muscular, muito creatina fosfato, apesar que a creatina fosfato ela se recupera rápido, você pode usar um treino mais aeróbico de moderada e alta intensidade para usar outro tipo de metabolismo do ácido graxo, entendeu? Então eu acho que esse entendimento é muito importante também, o que está acontecendo metabolicamente. Né? Mas assim, pra gente fechar, que essa conversa tá boa, né, bicho? Né, Caio? O que tu achou da conversa? Boa, Caio? Olha aí, tá doido. Pra fechar, galera, qual é o entendimento que a gente tem da hipertrofia com a longevidade? A gente falou muito dessa relação, né, das adaptações, mas existe uma relação. Será que a hipertrofia ajuda a pessoa a melhorar a expectativa de vida? O que acontece nessa relação? Com expectativa certeza. De relacionamento. Também, né? Viver mais e melhor, essa é a ideia. Eu vou falar que hipertrofia é vida, né? Tu precisas para longevidade, saúde metabólica, a saúde cardiovascular é importante. Perfeito. Tem efeito em relação com saúde cardioprotetora. Tem até questão de câncer, autoestima, né, cara? Prevenção de câncer e até tratamento, porque o paciente oncológico ele tem um catabolismo muito exacerbado, um catabolismo proteico. Ele perde muita massa muscular. Sim. Ele precisa fazer treinamento de força, um treinamento que estimule o aumento de massa muscular. Perfeito. Então, hipertrofia é vida. E a gente começa a perder massa muscular por volta da 3ª, 4ª década de vida. Então, eu tenho que começar esse exercício antes. Olha que curioso, né? Você tem que começar antes esse trabalho de base, porque a tendência, em decorrência da senescência, é perder massa muscular. E aí, à medida que tu chega na 3ª idade, tu vai perdendo mais massa muscular. E se você não cuida, vira uma doença, uma desordem musculoesquelética que tem CID, que é a sarcopenia. Perfeito. A sarcopenia é uma doença. O que seria a sarcopenia? É a perda involuntária de massa muscular, acompanhada de declínio físico funcional. Então, o idoso ele vai perder muita massa muscular, principalmente fibra de contração rápida, vai ter redução da capacidade física funcional e aumenta aí a chance de mortalidade. Então, hipertrofia, não esqueça, é vida. Pratique um exercício para você aumentar a sua massa muscular, além do efeito no metabolismo. Quiseres aí prevenir diabetes, doenças metabólicas, faça exercício para massa muscular. Metabolicamente falando, essa perda de massa muscular, por exemplo, a sarcopenia?
Caracteriza mais em que sentido, só para eu entender? O que muda no metabolismo da massa muscular? Você fica mais... fibra muscular? Ela vai hipotrofiar essa fibra muscular e tem os componentes também aí celulares da própria fibra que tu também vais perder com o processo da senescência. Perde função também, Perde cara. função, qualidade muscular. A gente Você tem brinca maior tendência a ter resistência à insulina e tudo mais. que a mitocôndria, o Pedro fala muito de mitocôndria, ela é que nem dinheiro. Vocês que gostam de dinheiro, eu também gosto, o Caio gosta. A mitocôndria é igual dinheiro no banco. É bom ter, né? Sempre bom ter dinheiro no banco. É bom ter mitocôndria de reserva. Aí tenham mitocôndrias, bora estimular as mitocôndrias. A biogênese mitocondrial, o exercício é importante. Por isso que o endurance faz parte, o aeróbio, o cardio, como vocês A gostam de biogênese, chamar. a densidade, A densidade, biogênese mitocondrial. Então, cara, tamanho façam dela, isso, né? O tamanho da O alongamento. Sim, isso é bem bacana. O nome disso é... Pô, esqueci agora, mas é a relação entre... É o turnover mitocondrial, Sim, que é importante. Que tem o turnover proteico, né? Proteico. Quanto tu produz, o quanto tu degrada de proteína, a mitocôndria é a mesma coisa. Perfeito. É o quanto tu produz, biogênese mitocondrial, o quanto tu consegue degradar, chamado de mitofagia, né? Mitofagia, biogênese mitocondrial. A relação entre as duas coisas. Existe uma diferença, né, do exercício aeróbico pro treino de força na resposta adaptativa na mitocôndria, Pedro, não é isso? Do aeróbico tu tens uma adaptação diferente do treinamento de força na mitocôndria. Eu diria que em magnitude, poderia falar assim, tipo, o treino cardio ele estimula mais uma adaptação mitocondrial do que a musculação. Perfeito. E dentro do cardio, a gente tem tipos de intensidade que vão favorecer mais uma adaptação mitocondrial ou outra. Então, treino de moderada intensidade estimula mais o aumento do volume mitocondrial. Então, a mitocôndria vai lá e se fissiona e se transforma em duas mitocôndrias. Exato. Tem até uma frase que o cara fala assim: o sonho de toda mitocôndria é se transformar em duas mitocôndrias. Por quê? Porque para a produção de energia dentro de uma mitocôndria é um ambiente completamente hostil, porque tu vai produzindo muitos radicais livres. E ele faz até uma associação com uma indústria. Enfim, uma indústria de modo geral. A gente tem ali elementos químicos que são nocivos à saúde. E por isso que ela está em constante processo de restabelecer, digamos assim, uma normalidade dentro dela. Então, por conta dessa produção de radicais livres, ela se fissiona e tira partes que fica energeticamente mais viável para ela degradar aquilo. E depois ela vem com uma outra mitocôndria e se funde, né? Então essa relação entre fissão e fusão é chamada de dinâmica mitocondrial. Tem doenças mitocondriais que são baseadas falhas nesses mecanismos, né? Então são crianças que não se desenvolvem, tem alto nível de fadiga. Então o treino moderado ele tem essa capacidade de melhorar essa dinâmica mitocondrial e aumentar o volume. Já o treino de alta intensidade ele tem a capacidade de otimizar a robustez mitocondrial, a densidade, como o Odilon falou. Melhorando proteínas, enzimas e tal. Exatamente, aumentando proteínas do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons, né? E assim por diante. E tem outras adaptações que eu ainda não tenho tanto entendimento sobre elas, se há uma diferença entre modelos de intensidade. Que a gente tem a densidade da crista mitocondrial e o alongamento mitocondrial também, né? Tem outras adaptações que... Então, existem várias adaptações, né, cara? Muitas. Várias adaptações importantes. Se for ver a mitocôndria, mano, tem umas grandonas, tem umas mais robustas, redondinhas. Tem muito tipo de mitocôndria, velho. Pra gente fechar, cara, essa questão do emagrecimento é muito importante, desse entendimento do ganho de massa muscular e emagrecimento. A gente entende que o ganho de massa muscular hoje, ele não é um fator determinante para o emagrecimento em si. Por isso que existe uma relação de entendimento que o treino de força, no caso de emagrecimento, o treino de força é interessante que seja combinado com treino aeróbico para que você consiga ter respostas mais positivas ao emagrecimento, né? Quando a gente fala de emagrecimento em si, não é isso?
Sim. Isso. Hoje as evidências são enfáticas. Pensando em emagrecimento, até para tu maximizar as adaptações induzidas pelo exercício, você combina treino de força e treino de endurance, que é o aeróbio ou cardio. Então o ideal é que você faça, até pensando em saúde, longevidade, redução de risco de morbimortalidade, você combina as atividades. Agora sim, se a gente fosse fechar aqui para falar de massa muscular e doença, que a gente estava até debatendo, olha a quantidade de doenças que eu estava refletindo aqui. Doenças reumáticas é importante. Sim. Porque se a pessoa tem pouca massa muscular, aumenta o estresse, por exemplo, numa articulação. Sim. O músculo funciona como amortecedor. Perfeito. Tem que ter massa muscular no quadríceps, por exemplo. Então vai impactar em doenças reumáticas, doenças metabólicas, a massa muscular, doenças oncológicas. Um exemplo clássico é o câncer, que a gente já tem N tipos de câncer, mas só para deixar aberta a discussão. Vai impactar também em doenças musculoesqueléticas. Perfeito. Doenças que afetam o sistema nervoso, neuroinflamatórias. É importante que esse paciente ganhe massa muscular. Essa dor tem relação com o nível de dor também? Tem relação com o nível de dor. E quando eu falo de idoso, por exemplo, um dos maiores riscos de mortalidade no idoso é a queda. Pouca massa muscular e a fratura, a queda. E aí você tem a importância do treinamento de força para ganho de potência e ganho de massa muscular para evitar esse tipo de situação com o idoso. Então é sobrenatural o negócio. E as pessoas não entenderam ainda que o tecido muscular ele não tem só aquela função de movimento. De movimento. Ele é um órgão endócrino. Hoje ele trabalha pesado, interagindo. Parece que tudo é órgão endócrino, né? A gente vai estudando, a gordura tem essa função. Tudo está conectado. Está tudo conectado, o crosstalk na fisiologia. Então vai impactar em N funções aí no teu corpo a célula muscular. Para a gente ter ideia, eles podem atravessar a barreira hematoencefálica, algumas proteínas, e reduzir a neuroinflamação. Perfeito, cara. O Pedro falou do BDNF, né, o fator neurotrófico derivado do cérebro, tem o fator neurotrófico derivado da glia. Então tem N's aí, proteínas que vão impactar até no sistema nervoso quando você aumenta a massa muscular. E quando tu fala em depressão, um dos fatores que mais é relatado é a inflamação no cérebro. A neuroinflamação. Neuroinflamação. Então, quando tu tens o exercício trabalhando nesses fatores aí, principalmente agindo diretamente em substâncias que vão ajudar a desinflamar o cérebro, você tem uma ação também direta na saúde mental. Então, cara, é massa muscular, velho. Você acha que um dia vai ter uma pílula que o cara tome e desencadeie os mesmos eventos que um treino de musculação desencadeia no corpo? Eu acredito que não, porque o exercício ele tem um efeito pleiotrópico, ele afeta várias funções. Perfeito. Aí eu acho improvável. Só que passe, o sinal passe por toda essa molécula, né? Se o cara conseguisse fazer isso, ele ia ficar rico. Não, eu matar ele. Mas é isso, galera. Acho que foi show hoje, né? Foi. A gente desenvolveu legal o tema. O Caio trouxe aqui, né, as vibrações positivas pra gente. Eu não concordo com o Pedro que ele falou sobre ele fica chateado. Bora agradecer aqui o cartão corporativo do Pedro. A gente compra as coisas e não paga o Pedro. Ele fica chateado. Tudo no patrocínio do Pedro. Não, mas tá tudo anotado. Galera, então a gente fecha nosso episódio, nosso encontro de hoje. É o podcast. E aí o próximo tema a gente já tem, planejamento e organização. É fundamental até para ganhar massa muscular, que se você não tiver planejamento, esquece ganho de massa muscular. Para você entender o quanto isso é importante. Fechou? Dá um último recado aí, pessoal, para eles fazerem o que nesse vídeo? Curte, segue, curte, compartilha e pode colocar lá nos comentários um tema importante. Coloca lá embaixo que vocês discordam com Moisés em relação ao emagrecimento. Hipertrofia. Coloca lá embaixo um tema interessante que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro nosso podcast. Beleza? Fechou? Falou. Até a próxima.